Está no ar mais um episódio do podcast Negócios do Agro e antes da gente começar, quero fazer um agradecimento especial a quem torna esse conteúdo possível. A AgroTravel, a agência de viagens oficial do agronegócio. Meu convidado de hoje fez graduação na Universidade Estadual de Londrina, mestrado e doutorado na Universidade de Illinois Urbana-Champaign, nos Estados Unidos, pesquisando práticas de manejo para soja de alto rendimento e alta proteína. E ele atua como pós-doutor nos Estados Unidos hoje. Eu vou conversar com Vitor Rampazzo Favoreto. Bem-vindo, Vitor. Opa, obrigado, Fábio, pela apresentação aí. E, um prazer estar aqui junto e compartilhar conhecimento com os seus ouvintes. Maravilha. Vitor, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre a sua trajetória. Você começou estudando aqui no Brasil e conta um pouquinho para a gente essa trajetória e como você foi parar aí nos Estados Unidos, onde você está atualmente também. Não, claro, Fábio. Eu comecei a estudar, na Universidade Estadual de Londrina em 2013. Eu escolhi agronomia porque minha família tem propriedades no norte do Paraná, apesar de eu ter crescido fora da propriedade, né, sempre foi uma opção de escolha para mim. E quando eu fiz meu intercâmbio nos Estados Unidos a primeira vez, eu acabei ficando com uma família também que tinha propriedades, ou tem propriedades, né, no Oklahoma, e acabei me apaixonando por esse lado, pelo lado agro, né, pelas pessoas do agro. E desde muito cedo, na minha trajetória acadêmica, né, eu sempre busquei fazer pesquisas, tá inteirando ali, ajudando no laboratório, fazendo um estágio, alguma coisa assim. E seguir, né, com esse pensamento no primeiro ano, no segundo ano. No terceiro ano da faculdade, né, são 5 anos a agronomia, eu tinha que decidir se eu queria fazer mestrado, doutorado, porque eu tinha que começar a construir um currículo maior para aquilo, ou se eu queria, né, começar a mudar meu currículo mais para uma área comercial, fazer mais treinamentos em relação a vendas. E eu sempre sou uma pessoa, assim, depois do meu intercâmbio, de manter as portas abertas. Então eu falei assim, eu vou construir o meu currículo para uma pós-graduação, porque mesmo que eu não decida não prosseguir com uma pós-graduação no futuro, eu pelo menos já tenho a porta de entrada. Então, me aprofundei mais em pesquisas, acabei caindo em paixão aí com um grupo de cereais, né, pesquisando basicamente trigo e aveia, mais especificamente. E por meio desse grupo, eu consegui um intercâmbio para fazer meu estágio obrigatório no Kansas, né, no Kansas State University, com o professor Dr. Rômulo Lolato. Ele que também se graduou na UEL, estava buscando estagiários agora como professor no Kansas. Acabei fazendo meu estágio obrigatório lá, mas por conexões aí, né, antes de eu ir para o meu estágio, uma empresa me chamou para conferir a aplicação do produto deles em Illinois, né? Era o primeiro estudo que eles estavam fazendo nos Estados Unidos, eles queriam alguém que soubesse falar inglês e tivesse um background legal aí de agronomia para acompanhar e relatar a aplicação do produto deles. E foi por isso que eu acabei conhecendo o meu orientador de mestrado e doutorado, né, que trabalhou com soja e com milho. Eu brinco, eu falo que eu preferi trabalhar com as culturas de verão, porque a gente não precisa ir para campo, né, durante o inverno, como o trigo a gente faz isso, mas a gente acabava assim indo a campo muito durante períodos frios, né, para fazer algumas avaliações, algumas coisas assim. Mas foi isso. Aí comecei minha trajetória então no mestrado. Com um ano de mestrado, a gente já viu o potencial para um projeto de doutorado, já foi ofertado, né? E então meu plano nem era continuar no Illinois, era talvez ir para a Austrália, talvez ir para um outro país. E aí, mas eu acabei aceitando ficar em Illinois, gostei muito do time, né? O time para mim sempre foi o que fez a diferença, de eu querer ficar, querer trabalhar dentro de um time. E o estilo do programa também foi, que não era um programa não muito acadêmico em relação a publicações, você não precisava escrever muitos artigos, mas você precisava saber entender os seus dados e saber transmitir esse conhecimento. E então foi assim uma trajetória muito boa durante meus anos de
de academia, né, meus estudos de pós-graduação. E depois acabei levando isso um pouco para um pós-doc, expandindo meus horizontes sobre soja na África por um ano, e depois agora trabalho na indústria aqui como um agrônomo responsável técnico por Illinois. Boa. E você pensa em voltar para o Brasil ou tá bom aí a vida por aí? Não tem planos por enquanto? Não, a gente pensa em voltar para o Brasil assim num futuro, né, uma aposentadoria. Eu acho que, né, um dos pilares que você tem que ter muita força para se sustentar aqui é saudade de família, saudade de amigos, da cultura. Às vezes é um pouquinho, você fica um pouquinho afastado disso tudo aqui nos Estados Unidos, mas eu vejo assim a minha valorização aqui nos Estados Unidos, né, a valorização de um doutor, de um mestre aqui nos Estados Unidos sendo ainda um pouquinho maior do que no Brasil em termos de indústria. Então, por isso, ainda continuo com os planos de continuar minha carreira por aqui. Legal. Beleza. Bom, vamos então agora entrar no tema aí das principais culturas aí. Talvez e os Estados Unidos é um grande concorrente do Brasil no mercado internacional aí também nesse quesito. Eu queria que você desse um panorama para a gente, Vitor. Falasse um pouquinho aí sobre a soja, o panorama da soja e do milho aí você está no coração aí da produção de grãos dos Estados Unidos. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre esse panorama dessa produção americana. Não, perfeito. Assim, eu posso falar muito bem sobre o padrão aqui, né, do centro do cinturão do milho, que é diferente se você for para outras regiões, né? Por exemplo, aqui a gente não depende de irrigação, como se você for para os desertos de Nebraska, né, mais para oeste, e nem também tampouco entendo o sistema mais para leste, porque lá tem muita competitividade com outros tipos de culturas, né? Culturas frutíferas e tudo mais. Mas aqui, onde o foco é basicamente milho e soja, com, né, alguns produtores podendo aproveitar o período de inverno para plantar trigo também, eles, né, acho que o principal fator diferente do Brasil, e até isso eu penso, né, apesar de sermos concorrentes, sim, num comércio, eu acho que nós se suplementamos em quesito de produção, porque aqui eles pensam muito mais em milho, em entregar a produção de milho, do que entregar a produção de soja, enquanto no Brasil é ao contrário, pelo menos na minha realidade, a gente pensa muito mais na produção de soja, o que vier de milho é lucro. Então, nessa parte, a gente se suplementa, Estados Unidos e Brasil. Então, aqui eles fazem tudo pensando em milho. Né, você vem aí com as adubações de base, é feita só no milho, para no próximo ano a soja pegar a sobra, ou o que é decomposto ali da matéria orgânica que o milho deixa no solo. E o panorama é bem diferente do Brasil, né? Já começa aí pelo sistema de plantio. No Brasil a gente usa muito do plantio direto. Aqui o maior sistema usado é o plantio convencional com revolvimento de solo. E em relação a espaçamento, a população é muito particular de uma pessoa para outra, assim como no Brasil, né? Mas, por via de regra, a gente tem uma população de milho um pouquinho maior aqui, porque o milho ele aguenta maiores adensamentos, aí a gente está falando de 36 mil plantas por acre, que dá em torno de quase 90 mil plantas por hectare. E em relação à soja, a gente está falando aí de uma população média parecida, né, de uns quase de 350 mil plantas por hectare aí, aqui, né, que seriam aí 120 mil plantas por acre. E a outra questão que difere muito é a questão de aplicações. Né? No Brasil, nosso principal problema, pensando em soja, seria ferrugem asiática. E a gente precisa fazer 2, 3, em alguns casos até 8 aplicações de fungicidas para conseguir ter uma safra. Aqui nos Estados Unidos não tem. A aplicação de fungicida ela é feita por necessidade, às vezes uma doença ou outra, né, uma vez na soja, lá no canivetinho, lá em R3,
E no milho, hoje está sendo uma preocupação um pouquinho maior por conta da mancha carvão, o tar spot no inglês, que vem sendo uma doença de fim de ciclo aí que está acabando um pouco com as produtividades. Então esse seria assim um snapshot, um shot bem rápido aí das generalidades de como é feito o plantio aqui, o planejamento e algumas diferenças com o Brasil. Boa. E Vitor, com relação à produtividade aí, os americanos nessa região aí de Illinois são mais produtivos que os brasileiros aí no milho e na soja? O Illinois ele é campeão, né, de produtividade e de produção de soja e sempre disputa bem no milho também, né? A gente está pensando aí em produtividades sempre batendo recordes, né? Se eu não me engano, chegou aí a 78 sacas por hectare em média no estado para soja no ano passado, né? E no milho, esqueci os números aqui, mas eu posso puxar depois. E o estado é um estado que produz muito, né? A maior produção de soja sempre, independente se teve a maior produtividade ou não, e uma das maiores produções de milho, né? A gente fala aqui que a produção é concentrada em 3 estados: Illinois, Indiana e Iowa. Uhum. Legal. E qual que é o segredo aí, na sua visão, o segredo de serem campeões em produtividade aí? Tá na tecnologia, tá enfim, no meio ambiente, no clima? Uhum. Quais são os principais responsáveis aí por essa alta produtividade? Né? O principal responsável, acho que você acertou aí, é a questão do clima, né, e do solo da região aqui. Isso até é um dos maiores divisor de águas em altas produtividades e baixas produtividades, tendo influência aí na soja de até umas 40 sacas por hectare, sendo afetadas por clima, né? E no milho aí gira em torno também aí de quase 90 sacas por hectare sendo afetadas por questão climática e questão do solo, né? Então, assim, o que a gente tem aqui que contribui para a gente ter uma produtividade alta? O nosso solo, ele é muito rico em matéria orgânica, em uma parte do estado, né? Onde antigamente, lá nos primórdios do planeta, eram geleiras com tundra que foram se derretendo e toda aquela tundra acabou se decompondo e virando um solo muito rico em matéria orgânica, um solo muito preto, né? Eu sei que a gente tem solos parecidos no Rio Grande do Sul também, um solo bem rico em matéria orgânica, chegando aí a 5, 8%. E aí, à medida que você vai descendo, né, o Illinois ele é um estado longo, de norte a sul, à medida que você vai descendo, você vai perdendo essa matéria orgânica e podendo chegar a 1%, 1,5%, com solos bem temperizados no sul, ali bem parecido com o latossolo que a gente tem no sul do Brasil, ali um pouquinho no Mato Grosso também, que é aquele solo que tem problemas de fixação de alguns nutrientes. Então, assim, por via de regra, o solo ajuda muito a gente, apesar de termos algumas condições parecidas com o Brasil. O clima ajuda a gente em duas frentes, né? Se for pegar a distribuição de chuvas durante a safra nos Estados Unidos, principalmente aqui na região, ela é muito boa, né? Não tem chuvas excessivas, é uma distribuição boa ao longo. Quando você pega aí produções no Brasil, em áreas que a gente tem distribuição modal de chuvas, que pode ocasionar algumas perdas em produtividade, em potencial produtivo, né? E temperatura também. Por ser uma região de clima mais ameno, né, a gente tem uma amplitude térmica entre o dia e a noite um pouquinho maior, o que favorece aí o crescimento do milho. O milho gosta dessa amplitude, né, entre noite e dia. Só que é uma coisa que a gente vem percebendo algumas mudanças dependendo de algumas das últimas safras, né? Essa distribuição de chuvas está mudando um pouquinho, a temperatura está esquentando um pouquinho, e isso vai mudar. Mas, para mim, um outro fator que 30%, 40% ali do segredo para eles conseguirem fechar essa produção alta é o clima ajudando a controlar doenças e pragas, né? Como neva e congela o solo por muita parte do tempo, por
5 meses, 4, 5 meses ali, você acaba matando todos os patógenos, que são, a maioria dos patógenos que são detrimentais, né? Por exemplo, a ferrugem da soja, a ferrugem asiática, ela não chega a ser um problema aqui para nós, né? E outras doenças foliares, assim, e pragas também a gente não tem muitas, 2 pragas de solo para milho, uma praga de folhagem para todas as culturas, né? Algum problema, agora estamos tendo algum problema com percevejo, mas, enfim, via de regra, de maneira geral, ajuda nesse controle sanitário também, o que ajuda a fechar essa produção alta. Bacana. E com relação a desafios aí, quais são os principais desafios dos produtores aí da produção de milho e soja em Illinois? E se esses desafios também se assemelham aos nossos aqui no Brasil? Sim, claro, não, muito legal esse paralelo. Eu vou começar até com um paralelo interessante, que há uma diferença grande que a gente tem entre Brasil e Estados Unidos. Aqui no Illinois, um dos desafios, tá, é você conseguir decompor a palhada do milho. Porque como neva e congela o solo, apesar de a gente conseguir eliminar os patógenos, a gente elimina os micro-organismos decompositores também. Então a gente acaba acumulando muita palhada ao longo do tempo no solo. E isso é ruim, né? Principalmente se você está fazendo uma sucessão de milho, soja, porque você vai ter um efeito alelopático depois de algum tempo. Já no Brasil é literalmente ao contrário. O desafio é você manter aquela palhada no solo. E esse seria um dos motivos de pelo qual eles fazem o revolvimento do solo, que é para tentar amenizar, aumentar a área de contato entre a palhada e os micro-organismos de solo depois do descongelamento do solo, para tentar aumentar essa decomposição e a liberação desses nutrientes, né? Porque o grande problema para nós da palhada aqui é que a palhada tem muito carbono e ela acaba roubando o nitrogênio da planta, digamos assim, e isso acaba interferindo aí em alguns resultados. Esse seria tipo um desafio principal. Outros desafios são mais pontuais, né? No Illinois você tem áreas ainda, pessoas fazendo plantio de milho contínuo ano após ano, então 7, 8 anos aí de milho contínuo, e você tem um detrimento de produtividade, né? E você tem um benefício enorme que a rotação traz, e isso ajuda você até a decompor a palhada de uma maneira melhor. Esse seria um dos principais desafios, né? Essa questão, então, de entrar com a rotação de culturas, que você tem que ser feita ela ano a ano. E uma coisa bem diferente do Brasil é o mental ao entrar no campo, né? Eu acho que esse é um grande desafio aqui, o mental, porque aqui você tem uma safra no ano. Então, quando você vai entrar para plantar, você tem que dar de tudo para aquilo dar certo, porque senão você perdeu o ano. No Brasil, você tem uma outra safra vindo, você tem que ser mais dinâmico com aquela safra, fazer do jeito que dá para conseguir colocar tudo no calendário, e aqui você tem que fazer bem feito para não perder o ano. Então, isso reflete em todas as etapas do processo, né? Tanto a plantio, a aplicação de insumos, até a colheita. E, para mim, esses seriam os grandes desafios para a gente entender as diferenças com o Brasil, né? E os outros desafios são parecidos, né? A gente tem muitos produtos biológicos vindo no mercado, entender qual que é a ação desses produtos biológicos nas plantas, como que a gente pode utilizar esses produtos para conseguir uma maior produtividade, né? Práticas novas. Aqui a tecnologia do Brasil está tão avançada quanto daqui, né? Então, assim, a gente anda lado a lado e a gente troca muito figurinha em relação a esse aspecto que são parecidos com o do Brasil. Uhum. Legal. A mão de obra também é um problema, né? Um Isso. problema, um desafio, né? Constante em qualquer lugar. A gente também tem o mesmo problema que o brasileiro tem de mão de obra, né? No Brasil é difícil você achar uma mão de obra que fique com você por muito tempo, uma mão de obra boa que fique com você por muito tempo. E aqui é basicamente muito caro, né? De você ter uma mão de obra boa e manter essa mão de obra boa é muito caro, você tem que ser muito grande para conseguir sustentar isso. Então, o que acaba fazendo é que os produtores têm filhos e esses filhos acabam ajudando, então, a tocar a fazenda.
Certo. Ô, Vitor, você comentou aí você mencionou aí bioinsumos, essa parte, e eu queria trazer uma questão aí de mais voltada a essa parte de sustentabilidade, né? Uhum, A gente teve um episódio no final agora de 2024 da Danone questionando a soja brasileira e depois veio e se expandiu para carne com o Carrefour, enfim gerou-se esse questionamento. Claro que o fundo disso são questões comerciais uhum. ali e de proteção dos produtores europeus. Mas eu queria te fazer uma pergunta justamente sobre essa questão de sustentabilidade aí. Como é que está esse tema aí nos Estados Unidos, na região de Illinois? E se você acredita que, porque no Brasil a gente está crescendo muito com essas práticas e está muito bem consolidado também, né? Uhum. Então eu queria saber como é isso por aí. Então aqui o Illinois ele é um pouco particular porque ele é um estado democrata no meio republicano por conta de Chicago, grande cidade e tal. Então se você for pesquisar o Illinois ele é um estado democrata, mas se você for ver a realidade, Chicago e ali perto é democrata, o resto é tudo republicano. Então essa Uhum. questão assim é sempre um assunto delicado de sustentabilidade, né? A gente tem planos e alguns planos são bons, que nem a gente precisa reduzir a aplicação de adubo nitrogenado em 50% até o final desse ano, para evitar a eutrofização do Golfo do México e né, os lagos verdes na Flórida e tudo mais, ajudar no impacto ambiental. E uma das Uhum. maneiras de buscar isso é aumentando então o uso de bioinsumos. Só que a adoção dessa prática pelo Estado ser mais republicano, ter um pensamento assim, às vezes fica um pouquinho prejudicado. E até porque esses bioinsumos muitas vezes não dão resultados a campo, não dão resultados satisfatórios, né? Mas nós temos, assim, se você for pensar não só no Illinois, mas nos Estados Unidos como um todo, teve um grande push, né, uma grande uh, implosão de programas de carbono, de créditos de carbono para os produtores rurais. Isso foi muito forte aí, se você for pensar em 2020, 2021, tá? Onde você, adotando práticas mais sustentáveis, você conseguiria acumular mais créditos de carbono e com isso você conseguiria se capitalizar dessa maneira. E foi uma coisa que um relacionamento win-win, né, que ajudou os dois ganharem, tanto as empresas que precisavam comprar esses créditos de carbono, tanto os produtores que precisavam de um dinheiro extra e também para o meio ambiente que acabou, né, se favorecendo das práticas mais sustentáveis. Então, assim, tem em relação a nesse sentido, né, você tem que vir com uma estrutura econômica que faça sentido para essas práticas sustentáveis. Um, mas em relação à comercialização, não tem muito, tá? O que tem, assim, é um premium pago para quem planta soja orgânica, ou soja alimentícia, né? Eles chamam de food grade, que vai para alimentação humana e tudo mais, e aí eles pagam um premium. Mas em relação ao geral, o incentivo está mais na parte econômica, de você conseguir diversificar a sua fonte de renda usando as práticas mais sustentáveis. Uhum. Beleza. E outro tema que também a gente vê que é uma diferença muito grande aí entre o Brasil e os Estados Unidos, pelo menos em algumas culturas, é a questão da conexão entre a pesquisa e os produtores ali, né? A academia com o setor produtivo. E no Brasil, às vezes, a gente vê um pouco de desconexão, né, entre a pesquisa e a realidade ali, o que os produtores estão procurando. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, dessa estrutura, né, de como a universidade, os centros de pesquisa se relacionam com o setor produtivo e nessas culturas aí, na soja e no milho, principalmente. Não, beleza. Então, se a gente for pegar, né, o histórico dos Estados Unidos de como as universidades foram criadas, principalmente as universidades que são referência na agricultura, né, são land grant universities ou universidades
terras cedidas pelos Estados Unidos, pelo governo. E na época elas foram criadas com a intenção de povoar e estabelecer comunidades em áreas mais afastadas nos Estados Unidos, pensando mais em centro-oeste e mais oeste do país ali. E por isso, um dos carros-chefes dessas universidades eram a agricultura, porque você precisa disso para começar um desenvolvimento, e criou-se um programa de extensão muito forte nessas universidades. Então, assim, a conexão de escutar o que o produtor precisa ser pesquisado e pesquisar nesses centros de extensão que as universidades criaram é muito grande, né? Basicamente, são pesquisas que são pensadas para a prática do produtor, não são pesquisas que alguém financia ou alguém consegue. Mas hoje, se a gente for ver, isso foi lá na década de 70, na década de 80, ou até antes, né? Hoje, essas universidades que ainda mantêm esses centros de extensão têm esse relacionamento, têm essa pesquisa, mas não é mais assim a vertente principal, é uma das vertentes principais, né? Então, e aí, isso, se a gente for trazer para o contexto do Brasil, é que difere um pouco, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é similar, porque se você for pensar hoje, como um programa de pesquisa funciona nos Estados Unidos, que não seja ligado à extensão, tá? Mas um programa de pesquisa, o pesquisador ele não tem fundos da universidade, ou a universidade dá um fundo básico para ele de pesquisa, então ele tem que buscar, gerenciar fundos, buscar fundos, seja por fomento de instituições nacionais, como o SDA ou outras instituições grandes, né? Ou fomento da indústria, ou associação de produtores. E aí o legal daqui é que cada professor, cada pesquisador, ele é deixado como o gerente do programa de pesquisa dele. Ele tem liberdade de escolher para qual lado que ele vai. Então, assim, a gente vem de um viés muito grande extensionista, isso ainda continua, e aí agora a gente tem um relacionamento que depende muito de empresa. No programa que eu fui, depende muito de programas, né? No programa que eu vim, a gente tinha um relacionamento quase que exclusivo com empresas, né? Tanto que a gente nosso objetivo final não era entregar trabalhos acadêmicos e publicar, mas sim eram saber interpretar resultados, mostrar isso para as empresas e oferecer, né, alternativas baseadas naqueles resultados para a continuidade da colaboração. Mas também precisávamos angariar fundos. Enquanto no Brasil você fica um pouco mais restrito, você não tem muito essa conversa entre indústria e universidade, né? Você tem que passar por órgãos de pesquisa do governo para conseguir esse recurso de pesquisa. E aí eu acho que isso acaba afastando um pouco os fazendeiros, os produtores brasileiros, né, da realidade da pesquisa, que aqui você não vê, porque se você está fazendo trabalho com uma empresa privada e é a mesma empresa que o produtor planta, ou você está usando mesma semente que o produtor usa, ele começa a relacionar melhor os pontos e começa a entender a importância dessa pesquisa com a empresa, né? Além da extensionista, que muitas áreas ainda, né, são firm believers, que seriam assim, eles acreditam muito na extensão, a extensão faz muito por eles ainda. Legal. E quais são hoje aí na soja e no milho, quais são os principais temas aí de pesquisa que você tem visto, ou até que você trabalhou no seu doutorado, nas suas pesquisas? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de milho, depois a gente vai para a soja. No milho, um dos principais temas que é pesquisado até hoje é a aplicação nitrogenada, né? Qual que é a melhor maneira de fazer, qual que é a maneira de aplicar mais eficiente, as novas tecnologias, como é que elas afetam isso no impacto da planta, como é que se você aplica um biológico, você pode reduzir teu nitrogênio, não pode, né? Tem todo esse debate sempre é pesquisado no milho, tá? Outra questão que é uma questão que eu acho que difere muito do Brasil, aqui a gente usa muito espaçamento
largo, né? O milho aí com 72, 75 de espaçamento entre linhas. Então, todo ano tem que ter pesquisa mostrando que espaçamento reduzido favorece a produtividade, né? Porque você dá mais espaço entre plantas para elas se desenvolverem. E, lógico, sempre testando híbridos novos, né? A gente testou muito, por muito tempo, o milho anão, né? O milho de baixa estatura, seria um milho, em vez de ter 2 metros e pouco de comprimento, ele tem 1,80 m. Então, ele investe menos em crescimento de folha, crescimento de caule, investindo mais, então, no grão, precisando de menos recurso, né? E novas tecnologias, né? A gente trabalha muito com produtos, né, pré-comerciais, comerciais, validação de produtos e tudo mais. Na soja, Uhum. uma das principais áreas de pesquisa, ela seria ligada aí a o que a gente tem hoje é de muito de fitotoxicidade. Qual que é o impacto da fitotoxicidade, principalmente nas sojas enlist, né, resistente a 2,4-D, nas sojas RR Extend Flex, né, com dicâmbio e glufosinato ali sendo resistentes, e as plantas daninhas sendo o principal desafio da soja, quanto que a soja pode aguentar dessa fitotoxicidade e tudo mais. E na questão de fertilidade, uma coisa que a gente sempre pesquisa e vem sendo pesquisada aí nos últimos 5 anos aqui é o tal do enxofre na soja, né? Porque se você for pensar, a gente tem uma depleção de enxofre no solo, por conta, a gente conseguiu limpar a atmosfera da chuva ácida, não tem mais chuva ácida, mas a gente conseguiu limpar os fertilizantes, então não tem mais enxofre residual nos fertilizantes, mas a planta ainda continua precisando de enxofre, então você plantando, produzindo mais ano a ano, você acaba, né, tirando do solo, da reserva do solo, e hoje a gente vê já necessidade de aplicar enxofre em soja e também em alguns momentos no milho também. Legal. E você mencionou aí que uma das pesquisas estão relacionadas a tecnologias aí. Como é que está essa parte de tecnologia aí? Quais são os principais avanços tecnológicos que o setor teve aí nos últimos anos e o que você acha que está vindo aí para os próximos anos? Né, nos últimos anos, acho que o milho anão se destaca. Ele ainda não é comercial, apesar das empresas já tornarem isso público, ele ainda não está sendo comercializado, mas eu acho que é uma coisa que vai impactar muito a produção de milho, e se eu não me engano, isso também está chegando no Brasil. Né, as outras coisas mais recentes em questão de tecnologia é o uso de drones na agricultura. Eu não vou me limitar só a aplicações, mas tem muitos mapeamentos que também sendo feitos, né, para distribuição de fertilidade e tudo mais. E pensando mais em aplicação, a gente tem uma tecnologia lançada pela John Deere aí no último ano, chamada de See and Spray, que seria um autopropelido com 2 tanques e um sistema de câmeras que identifica as plantas daninhas. Então você pode ter uma aplicação, com os 2 tanques, você pode ter uma aplicação de um herbicida básico, e depois no segundo tanque você teria um herbicida seletivo, que ele só seria aplicado nas plantas daninhas, né? E isso foi trazido primariamente no mercado pela John Deere, mas a Bosch também está trazendo um sistema parecido, e tem mais outros 2, 3 players no mercado atualmente dentro dessa tecnologia, que talvez seja uma tecnologia que chegue para o Brasil, né? Uhum. Legal. E a região aí de Illinois, ela cedia a principal feira, talvez, desse setor, que é a Farm Progress Show, que às vezes é em Illinois, alterna entre Illinois e Iowa, né? E esse ano vai ser em Illinois, no mês de agosto. E a região é uma região muito visitada pelos brasileiros, muito brasileiro frequenta, os produtores, os profissionais do agro aqui do Brasil,
muita gente vai para essa feira e costuma visitar a produção local. E agora em 2024, no ano passado, você teve a oportunidade de acompanhar um grupo também com a gente, com a AgroTravel, um grupo para conhecer, rodar um pouco aí pela região, conhecer as fazendas. E aí eu queria que você trouxesse um pouco a sua percepção de quais são os principais insights que o pessoal tem quando visitam e conhecem, ou quando os brasileiros conhecem a realidade americana. E quais são os principais, o que mais impressiona eles? O que você acha que são os principais aprendizados aí? Não, beleza. É uma pergunta interessante, né? O que mais impressiona as pessoas é uma coisa que a gente já vem discutindo desde o começo lá, é a produtividade da soja sendo alta em relação ao pouco manejo relativo que eles fazem aqui na soja, né? Quando você compara ao manejo que a gente faz na soja no Brasil, para ter uma produtividade às vezes similar na média, né, do Illinois, em alguns estados brasileiros. Esse é um dos principais pontos de impacto. O outro impacto é eles não entendem por que aqui não faz plantio direto, né? Porque no Brasil a gente sempre aprende que o plantio convencional ele é ultrapassado, o plantio direto é a maneira, e eu acredito isso foi o que salvou a agricultura brasileira, principalmente no Cerrado, ali no Norte Pioneiro também, do Paraná. E por que aqui tem essas dicotomias, né? Por que usa o plantio convencional? E outras também de como que a fazenda é gerenciada, né? Porque aqui é muito mais a família gerencia a fazenda, a família não sai da fazenda, ela, porque aquilo vira uma fonte de renda, vira a vida de todo mundo, né? E eles, geralmente, o que eles ganham com a fazenda, eles reinvestem na fazenda, ou comprando mais terras, ou trocando os equipamentos. Eles não têm muito essa aspiração de que nem a gente tem no Brasil, alguma, né, de viajar para fora, de fazer viagens, investir em conforto, ou alguma coisa nesse sentido. Então, isso eu acho que impressiona um pouquinho nas lavouras, um pouquinho também no aspecto da vida no campo aqui nos Estados Unidos. Uhum. Legal, acho que um ponto também que o pessoal até ressaltou nessa última viagem que a gente fez foi a questão da presença feminina também, né? Sim, No gerenciamento de algumas propriedades também, e que aqui no Brasil a presença feminina também está crescendo, mas eu lembro que foi algo que marcou para eles também essa parte, né? sim, sim. Isso sem dúvida, né? No Brasil a gente está começando, ainda caminhando em passos lentos aí a presença feminina no agro, né? Eu já vejo muito mais do que quando eu me formei lá, mas a gente ainda Uhum. nas fazendas, no dia a dia, no pesado ainda tá muito pouco, digamos assim, né? O que a gente tem são os grandes moinhos de açúcar, no maquinário, eles preferem até mulheres, porque são mais cuidadosas com os maquinários, que são um alto investimento. Já aqui, igual você falou Uhum. perfeitamente, as mulheres são melhores no gerenciamento. Então elas acabam ocupando mais posições de gerenciamento da fazenda, né? O marido ou os filhos acabam indo para o lado mais prático da coisa do dia a dia, enquanto as mulheres são mais no gerenciamento, no financeiro, no que fazer e como gerir esse dinheiro todo, né? Isso aí, muito bom. Vitor, a gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo. E antes da gente encerrar, eu queria saber se tem algum projeto que você está trabalhando atualmente que você gostaria de falar, ou se você quiser deixar uma mensagem aí final para o pessoal que está nos acompanhando aqui no podcast. Não, perfeito. Eu tenho uma mensagem final que eu acho que, assim, isso vai para estudantes de agronomia, vai para fazendeiros, vai para qualquer pessoa, né? Busquem entender e visitar a realidade de outros países. Isso realmente assim abre não só a tua mente, mas portas no teu futuro, né? São experiências que são impagáveis, não tem um preço. Eu ia até fazer a brincadeira com o Mastercard, mas não sei, né? Vai que a gente é cancelado. Enfim, eles cobram royalties.
Mas busquem ir para outros países e como é feito, né, a agricultura em outros países, isso abre fronteiras. E para isso, lógico, imprescindível ter inglês. Lógico, eu como acompanho vocês na viagem, faço um trabalhinho de tradução ali, ou coisa e outra, falar que você precisa falar inglês é um tiro no pé, que eu estou me tirando do mercado, mas infelizmente, né, se você for para qualquer outro país, alguém vai estar lá que vai falar inglês e você vai conseguir se comunicar. Então, sempre busquem uma experiência internacional aí, e a AgroTravel faz um trabalho bom com isso. Acompanhei aí uma vez, espero ter mais oportunidades no futuro, mas é um trabalho, uma experiência que realmente, se todo mundo pudesse ter uma experiência no exterior, eu daria uma oportunidade para todo mundo. Muito bom, excelente. E justamente sobre esse ponto que você comentou da língua, se a pessoa viaja com a AgroTravel, isso deixa de ser um problema, né? Então, é acessível para todos, mesmo não falando a língua local, a gente sempre contrata aí profissionais que nos ajudam também a solucionar essa questão. Cara, é isso que você falou, a viagem ela abre a cabeça, você passa a conhecer uma realidade diferente, e tudo isso que a gente conversou aqui são coisas que são conhecimentos que são gerados e aprofundados e até com base prática durante as viagens, né? Então é realmente muito rico mesmo, e por mais que às vezes você não consiga aplicar diretamente essa questão que você viu num país na sua realidade, você pode trazer insights, ideias ali que vão ajudar a melhorar seu negócio. Muito bom, Vitor. E queria agradecer você aí por aceitar nosso convite para compartilhar um pouco dos seus conhecimentos, contar das suas experiências. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Não, Fábio, eu que agradeço não só vocês pelo convite, mas pelos ouvintes de aturarem minhas abobrinhas aí por 40 minutos, mas a gente fica muito lisonjeado em participar disso tudo, né? Traz um reconhecimento, saber compartilhar conhecimento também, isso é muito importante. Muito bem, e agradecemos também aí você que nos acompanhou até aqui. Todas as informações da AgroTravel e até do Vitor a gente vai deixar na descrição desse episódio, caso vocês queiram saber mais e entrar em contato. E se você gostou desse bate-papo, quer continuar se aprofundando em temas do agro, não deixa de seguir a gente no YouTube, no Instagram e no Spotify, assim você não perde nenhuma novidade. E não esquece de compartilhar com os amigos para a gente continuar ajudando a inspirar o agronegócio brasileiro. Muito obrigado a todos e até a próxima!